Bom dia, galerinha do quarto ano A, bom dia, galerinha do quarto ano B, bom dia, família. Tudo jóia com vocês? Todos estão bem? Eu espero que sim. Então, pessoal, mais uma semana se iniciando, tá? Que o Papai do Céu nos abençoe, nos proteja, tá bom? E hoje, pessoal, nós vamos iniciar a nossa aula trabalhando a disciplina de História, beleza? Então, hoje nós vamos realizar as atividades da página 136 até a página 141 da nossa apostila, tá bom? Na página 136, nós vamos ver o tema Administração Portuguesa no Brasil, tá bom? Então, ali nós temos uma imagem, né, com dois objetos ali, objetos, né, que podem ser figuras geométricas, né, pode ser um adereço, um enfeite, né, um peso de papel, algo que a gente não consegue identificar muito bem, né? E para descobrir do que esses objetos são feitos, a gente vai lá para a página 137, tá? Nós temos uma cruzadinha ali, tá? Na página 137, a gente vai realizar somente essa cruzadinha para descobrir do que aqueles objetos são feitos, de que material. Será que é de plástico? Será que é de algo comestível? E a gente vai descobrir a partir da cruzadinha, né? Então vocês vão colocar ali o nome de cada objeto, né? Do ladinho ali nos quadradinhos e na coluna do meio, aquela coluna em destaque, vai revelar de que material é feito aqueles objetos ali, ok? Então na página 137, o único exercício que vocês vão realizar é a cruzadinha, beleza? Nas páginas seguintes, página 138, nós vamos ver o tema Como Governar o Brasil. Ali na página 138 tem um texto que eu gostaria que vocês lessem com muita atenção. Esse texto ele vai falar sobre as conquistas dos europeus aqui no Brasil lá no século XVI, tá bom? E ali vão ter duas palavrinhas, né, que estão em destaque no cantinho da página, que são as palavrinhas donatários, né, que é uma pessoa favorecida por doação, né? Os donatários recebiam as capitanias, né? E eram pessoas de confiança do rei, tá? E também tem a palavrinha hereditário. Quem sabe o que é hereditário? Hereditário, gente, é aquilo que passa do pai pro filho, tá bom? É uma herança, ok? Então, ali naquele texto diz assim, ó. Então, para evitar perder as terras, os portugueses decidiram ocupá-las. A maior preocupação, no entanto, era ocupar as terras. Afinal, o Brasil era um território muito grande e distante de Portugal. Para solucionar esse problema, né, a coroa portuguesa adotou uma estratégia que era montar as capitanias hereditárias, né? Então, a partir do ano lá de 1530, o território português na América foi dividido ali, né, das terras que iam lá do litoral, do comecinho da praia, até uma linha imaginária que correspondia ao Tratado de Tordesilhas. Lembram que lá na apostilinha do primeiro bimestre a gente trabalhou sobre o Tratado de Tordesilhas? Então, pessoal, ao todo eram 15 capitanias, né, doadas àqueles donatários, né, que eles tinham o dever, os donatários eles tinham o dever de cuidar daquelas terras, de administrar todo aquele território. Só que para conseguir esses donatários era um problema também para os portugueses, né? Porque é, eram poucas as pessoas que queriam sair lá de Portugal e vir ali para o Brasil para cuidar dessas capitanias, porque eles tinham medo, né, dos conflitos com os indígenas e também porque gerava um alto custo a viagem de chegada ao Brasil e também, né, gerava um alto custo para manter aquelas terras, para manter aquele território bem cuidado, né? Os donatários, né, que vinham para o Brasil para cuidar dessas capitanias, eles também não tinham total poder sobre as terras. Eles não podiam vender, não podiam trocar, né, essas terras, e porque tudo isso era do rei de Portugal.
Beleza? Então leiam com bastante atenção, deem uma boa olhada no mapa ali que mostra sobre as capitanias, né, no século XVI, né? Prestem atenção ali em todas as descrições, tudo que tá organizadinho ali no mapa, porque são informações bem importantes, beleza? Lá na página 139 agora, a gente vai ver sobre o governo geral. O governo geral, pessoal, como a maioria da parte dos donatários não se comprometeu com as capitanias, a coroa portuguesa procurou adotar outra forma de organizar a administração do território brasileiro e criou o governo geral, tá? As capitanias continuaram existindo, mas ali, como a gente viu, né, não deu muito certo. Mas ao longo de muitos anos foram sendo retomadas pela coroa, né? Então, o rei solicitava, né, o controle novamente daquelas capitanias. O governador-geral, Tomé de Souza, assumiu o dever de administrar as capitanias, proteger as terras e estimular a produção de riquezas. Muitas pessoas vieram para o Brasil acompanhando este governador. Para auxiliar o governador-geral no cumprimento de seus deveres, foram criados cargos, tá? Como o de ouvidor-mor, que era responsável pela justiça em todo o território do Brasil. Deixa eu ver o que mais aqui. Como sede desse governo, né, foi fundada no ano de 1549 a primeira capital do Brasil, que foi a cidade de Salvador, tá? Então, eu vou pedir que todos vocês leiam com bastante atenção. Lembrando que a apostila de vocês, se vocês quiserem grifar, quiserem anotar algo do lado, viu que aquela informação é importante, quer pintar ela ali, sintam-se à vontade, a apostila de vocês, ok? Ali abaixo nós temos 4 perguntinhas, tá? Questão de número 1 diz assim: o que eram as capitanias hereditárias? Então, com base naquilo que você já leu, você vai formular a sua resposta, ok? Questão de número 2. Qual era o papel dos donatários? Então, mesmo esquema, você vai formular a sua resposta com base naquilo que você compreendeu ali do texto. E 3 diz assim: no sistema de capitanias hereditárias, eram muitas ou poucas as pessoas responsáveis por administrar todas as terras do Brasil? Justifique, né? Então, essa é uma questãozinha para você estar refletindo, não precisa anotar, tá bom? Se você quiser apenas grifar lá no seu texto e marcar um 3 ali para você se lembrar que se refere das capitanias hereditárias, da forma de administração ali no seu texto, também fique à vontade. E abaixo diz assim: na sua opinião, hoje existem muitas ou poucas pessoas com posse de grandes porções de terra no Brasil? Converse com os colegas e com o professor. Então, pessoal, ali a gente pode observar a questão e pode analisar, né, que existem grandes porções, né, de terras no Brasil e que também existem vários proprietários de terras, né? As terras hoje elas são muito mais divididas, né? Aqui próximo da Fazenda Rio Grande, a gente sabe que no município de Mandirituba ali existe várias chácaras, vários terrenos pequenos que era uma área rural e aí foi dividida, foi desmembrada e vendida como pequenos terrenos, pequenas chácaras, tem alguns sítios também. Então hoje a gente sabe, né, que aqui no Brasil existe uma grande divisão das terras, né, e divisão das terras em porções enormes assim, né? Existem vários proprietários, não é nem um pouco parecido como era naquela época em que a coroa portuguesa governava o Brasil, beleza? Questão de número 4. Qual a importância do governo geral no Brasil? Então, pessoal, esse governo geral ele foi importante aqui no Brasil, né? Pois foi uma tentativa de fortalecer o controle ali que a coroa portuguesa tinha sobre as terras, né? E sobre a riqueza da colônia, né? O Brasil era uma colônia de Portugal e Portugal ele tinha o intuito de gerar riqueza, né? E obter lucros, né? Então esse governo geral foi criado justamente para isso, né? Para que tivesse uma maior organização e
o Brasil pudesse gerar um maior lucro para Portugal. Beleza? Página 140, o poder português no Brasil. Então, esse texto agora, eu vou ler ele junto com vocês e em seguida vocês vão precisar separar o materialzinho de apoio de vocês. Eu já deixei separado aqui, tá? Na página 141 tem uma atividade que a gente vai usar folha 5 do material de apoio, página 141 da atividade. Então, já separem que a prof vai mostrar para vocês como a gente vai montar essa atividade, beleza? Então, vamos lá. Página 140, o poder português no Brasil. Você viu que com a criação do governo geral, as capitanias passaram a ser administradas por um representante da coroa portuguesa. Mas como as pessoas que viviam nessas terras se organizaram no espaço? Muitas foram as formas de organização e administração nos locais onde os portugueses se instalaram. Como apenas o rei podia fundar uma cidade em uma terra que pertencesse à coroa portuguesa, nessa época existiam poucas cidades no Brasil. Salvador era uma delas. Assim, os povoados eram uma das formas mais comuns de organização no Brasil. Eram chamados de povoados os lugares onde existia uma pequena aglomeração de pessoas, uma praça principal, uma capela e algumas poucas atividades econômicas, como a produção de açúcar e o comércio. Também existiam as vilas, que eram maiores e bem organizadas e reuniam um número maior de pessoas do que os povoados. As vilas eram os principais núcleos urbanos das capitanias e tinham grande importância política. Para ser uma vila, a localidade precisava ter algum símbolo de poder da administração portuguesa. O pelourinho, a igreja e a casa de câmara e a cadeia, tá? Então, aqui nós temos uma imagem, né, uma pintura, que diz assim: Fundação de São Vicente de Benedito Calixto, 1900. Olho sobre a tela. O cultivo de cana-de-açúcar estimulou a formação de povoados nas capitanias de São Vicente. O desenvolvimento dessa capitania levou à fundação da Vila de São Vicente em 1532. Ela é considerada a primeira vila portuguesa no Brasil, ok? Página seguinte agora. Atividade. Você viu que nas vilas do Brasil haviam construções que representavam a presença e o poder de Portugal. Você conhece alguma delas? Leia a descrição de cada construção e encontre o adesivo correspondente na folha 5, tá? Então, folha 5 do material de apoio, tá aqui. Aí você vai ler cada uma dessas descrições e vai colar ali a casinha correspondente, né? A imagem correspondente nessa atividade, beleza? Super tranquilo. Espero que todos vocês consigam, mas se surgir alguma dúvida, é só entrar em contato com a prof pela agendinha eletrônica. Beleza, pessoal? Beijinhos e até a próxima aula!